Domingo, a TV Canção Nova transmite 7h30 da manhã a missa de encerramento do Ano da Fé, direto do Vaticano, disse. Pois é, o encerramento aí do Ano da Fé, né? A Canção Nova transmitindo, você vai poder acompanhar em casa também. Mas, Dom Beni, qual foi a inspiração de Bento XVI, não é, para este Ano da Fé? Porque é uma convocação extraordinária, não é? E, na opinião do senhor, foi alcançado o objetivo? Em primeiro lugar, o Papa Bento XVI instituiu o Ano da Fé a fim de comemorar os 50 anos do início do Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi o maior acontecimento eclesial em toda a história da Igreja, sem dúvida nenhuma. E a finalidade do Ano da Fé, proclamada pelo Papa Bento XVI, seria reavivar a fé em toda a Igreja. E eu creio que esse objetivo foi atingido, ou está sendo atingido. Como ele mesmo falou, hoje existe uma crise geral de fé. Nós podemos perceber até aqui entre nós alguns sinais dessa crise. Por exemplo, a diminuição do número de batizados, a diminuição da celebração do sacramento do matrimônio, a Europa que está perdendo também as suas raízes cristãs. Então, tudo isso mostra que, de fato, existe uma crise de fé. E Bento XVI teve como finalidade, através de meios muito práticos, reavivar a fé em toda a Igreja. E a gente vê aí nessa reportagem, né, o Papa Francisco dizendo, né, continua, né, o barco que é a Igreja continua em movimento, né, e nós precisamos continuar, não é? É tanto que a gente também, neste Ano da Fé, a gente viu aí a renúncia de Bento XVI, o início do pontificado do Papa Francisco. Como esses acontecimentos influenciaram neste Ano da Fé, Dom Beni? Bem, em primeiro lugar, temos que observar que a missão do Papa é sempre a mesma. O estilo é diferente. A missão do Papa é confirmar toda a Igreja na fé. É ser o pastor universal do rebanho. Agora, o estilo varia. Eu conheci 6 papas, pessoalmente, e pude observar, de fato, que cada papa tem o seu estilo. João XXIII teve o seu estilo, um estilo que o levou a aproximar-se muito do povo. Depois, Paulo VI já foi um papa assim, um pouco mais introvertido, um grande papa, sem dúvida, um grande intelectual, um grande humanista. O seu magistério enriqueceu muito a vida da Igreja. Até hoje estamos colhendo frutos do magistério de Paulo VI. Posso citar aqui a carta, a exortação pós-sinodal Evangelho Anunciante, que eu creio que foi o principal documento do magistério de Paulo VI. E assim também João Paulo I, João Paulo II teve o seu estilo, e agora temos o Papa Francisco, que tem um estilo assim, muito simples, uma linguagem muito direta, e um Papa que está sendo admirado e acolhido por toda a Igreja, e até mesmo pelas pessoas que não pertencem à Igreja. Então, mas em tudo isso também existe, vamos dizer, a ação do Espírito Santo. Né? Esses fenômenos são meramente sociológicos, mas fenômenos através da qual o Espírito Santo age e conduz a Igreja. Uma das catequeses de Bento XVI, ele fez uma importante catequese, né, sobre a fé, dizendo justamente isso, né? Que mostrando que a fé ela não pode ser algo subjetivo ou apenas pessoal, mas ela precisa ser eclesial, não é? A gente precisa continuar acreditando, não é? Então, primeiramente, não pode viver só para si. Primeiramente, a fé tem uma dimensão pessoal e tem uma dimensão objetiva. A dimensão pessoal da fé, o fato de Deus ter falado ao ser humano, demonstra o seu desejo de entrar em relacionamento com o ser humano, de fazer aliança, de salvá-lo. Como afirmou o Papa Bento XVI, Deus nos fala como amigo, por amor. E a nossa resposta
a esse Deus que nos fala é a nossa fé, que é também algo muito pessoal. É um ato de confiança que nos leva a entregar toda a nossa vida a Deus, entregar a Ele o nosso presente e o nosso futuro. Agora, a fé tem também uma dimensão objetiva, que são as verdades reveladas por Deus. Quando nós conhecemos o conteúdo da nossa fé, as verdades reveladas por Deus, então a dimensão pessoal da fé se aprofunda. A nossa entrega a Deus torna-se mais profunda, mais radical. Portanto, por isso mesmo é importante conhecer o conteúdo da nossa fé. Nesse ano da fé, o Papa Bento XVI indicou, para a nossa reflexão a doutrina do Vaticano II e também o catecismo da Igreja Católica. Precisamos conhecer aquilo que nós cremos. Agora, a gente está falando aqui de Bento XVI, né? Porque foi uma convocação extraordinária esse ano da fé, feita por ele, né? E ele comparou o mundo que vivemos a um grande deserto. Isso me chamou muita atenção, ele dizendo justamente isso, né? Que vivemos, o mundo em que vivemos parece ser um grande deserto, né? No deserto é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida, né? Porque só quem conhece o deserto vai saber realmente aquilo que é verdadeiramente essencial para a nossa vida. Na opinião do Senhor, como esse ano colaborou para que pudéssemos fazer essa descoberta daquilo que é realmente essencial para a nossa vida? Quando nós falamos de deserto, pensamos em água, pensamos em sede. E Bento XVI comparou este mundo atual, marcado pelo secularismo, com um deserto, mostrando que, apesar do secularismo e de tantos outros fenômenos que parecem indicar um esquecimento de Deus, existe de fato uma sede de Deus. E eu creio que essa sede de Deus que existe nesse ano da fé, ela foi, em parte, saciada. Essa sede de Deus se expressa através de diversos fenômenos. Por exemplo, nesse ano da fé, se procurou conhecer mais o conteúdo da fé que está no Catecismo da Igreja Católica. Conhecer esse conteúdo da fé é saciar um pouco a sede que nós temos de Deus. O Concílio Ecumênico Vaticano II foi também recordado, celebrado, e a sua doutrina foi refletida em toda a Igreja. Houve congressos, publicações, simpósios, semanas de estudos, retiros, cursos. Eu mesmo dei diversos cursos sobre a doutrina do Vaticano II, de modo especial sobre a visão da Igreja no Vaticano II. Então, conhecer também a doutrina do Vaticano II é saciar um pouco essa sede de Deus. Então, eu creio que o ano da fé produziu muito resultado, não só quanto ao entusiasmo, às celebrações que foram muito bonitas, a profissão pública da fé em tantos lugares, mas eu creio também que esse conteúdo mais profundo foi atingido. Conhecer a doutrina do Vaticano II. Essa doutrina vai orientar a caminhada da Igreja ainda por muito tempo. E conhecer o conteúdo da nossa fé, daquilo que nós cremos que está no Catecismo da Igreja Católica. Também houve muitos estudos sobre o conteúdo do Catecismo. Tenho aqui algumas participações da Caroline Teixeira. Ela conta assim que a fé para ela é importante, esse ano da fé foi importante, porque pelo menos ela tentou voltar e frequentar o grupo de oração e também a programação da TV Canção Nova todos os dias ajuda ela nessa formação da fé. Ela é lá de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e lá em Maceió, Alagoas, o Benildo Gomes, ele está acompanhando da Universidade Federal de Alagoas. Ele está assistindo o programa lá na universidade e pede ao Dom Beni para abençoar a classe acadêmica. O senhor que também trabalhou nessa área, né, Dom Beni, do ensino. O Benildo, ele pede essa bênção para todos os acadêmicos. É muito importante essa ligação entre a razão e a fé, entre a ciência e a fé.
e cabe justamente àqueles que vivem no mundo acadêmico, sobretudo na pesquisa e na docência, mostrar pelo próprio testemunho de vida que é possível essa ligação profunda entre razão e fé, entre ciência e fé. As duas coisas não são opostas, são as duas asas com as quais o ser humano caminha em direção a Deus. Perfeito, obrigado. Respondido então, está abençoado já o Benildo. Ok, as participações aí, né, pelo Brasil afora, mostrando justamente isso, né, Dom Benito? Tão bonito ver, né, a igreja unida nesse mesmo sentido da fé, de acreditar. É claro que o ano da fé, né, proclamado por Bento XVI, encerra agora neste domingo, mas a gente continua nesse caminho de fé, não é? A busca da compreensão da fé e também da vivência da fé faz parte da vida da igreja, né? Em todos os tempos, em todos os anos, em todos os meses, dias, a igreja, vamos dizer, caminha nessa direção, compreender profundamente, ou compreender cada vez mais o conteúdo da sua fé, para que ela possa também aderir mais plenamente a Deus, viver a amizade de Deus, o amor de Deus. Esse é o sentido da nossa vida e também aquilo que a fé nos propõe. E esse é bem, né, o objetivo do Papa Bento XVI, justamente, né, fazer com que nós conhecemos a nossa igreja e conhecendo, amando e fazendo com que o evangelho aconteça. A gente viu aí ainda há pouco na matéria esse lindo testemunho, né, da juventude aqui no Brasil, que quando a gente vê as imagens, a gente estava ainda vendo aí na reportagem essa imagem aí da juventude no Rio de Janeiro, um show de fé para todo mundo, coisa linda, inesquecível, né, Dom Beni? Bem, a Jornada Mundial da Juventude, ela foi celebrada aqui no Brasil durante o Ano da Fé. E eu creio que foi o testemunho público mais importante da fé, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. A nossa juventude mostrou claramente que ama Jesus Cristo, quer viver o seu Evangelho e quer também transformar o mundo à luz do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o projeto de Deus. Eu creio que a imagem da juventude reunida na celebração final do Ano da Fé, essa imagem já foi para o mundo inteiro e jamais vai se apagar do nosso pensamento. Essa imagem ficou gravada em nossa vida. E esse convite, né, ele continua ressoando ao nosso coração, não é? Seja na Diocese de Lorena, né, como o senhor está lá como administrador, na vida pessoal nossa, de cada um, ou através dos meios de comunicação, enfim. A missão precisa sempre ser essa, né, Dom Beni? Essa experiência que nós fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente quer sim que você experimenta onde quer que você se encontra nesse dia. Por isso nós estamos convidando a você a viver esse domingo conosco, né? A gente vai transmitir aí para você acompanhar tudinho, mas que esse encerramento deste domingo possa ser um recomeço, né, para tudo aquilo que fomos vivendo durante todo esse ano, não é isso? O início do Ano da Fé foi uma festa muito bonita em Roma. Bento XVI, rodeado de 300 bispos, vindos dos 5 continentes, inaugurou o Ano da Fé. E eu creio também que a conclusão do Ano da Fé, o encerramento do Ano da Fé, vai ser uma festa muito bonita. Não só em Roma, mas em todas as dioceses do mundo. Inclusive aqui na Diocese de Lorena, fizemos uma programação para que as paróquias se reunissem por setores e realizassem no próximo domingo uma demonstração, uma confissão pública da fé, fazendo a renovação das promessas do batismo, depois uma procissão luminosa saindo de uma igreja e indo para a matriz, e lá na matriz então a recitação do credo, que é a profissão pública da nossa fé. As verdades contidas no credo constituem, por assim dizer, a carteira de identidade da igreja,
A igreja é aquela comunidade que professa as verdades contidas no credo, e o credo é também, por assim dizer, a carteira de identidade de cada cristão. Cristão é aquele que professa publicamente as verdades contidas no símbolo apostólico, ou seja, no credo. Tá certo. Quero agradecer demais a presença do senhor aqui. Muito obrigada, viu? A sua bênção. E até a próxima, se Deus quiser. Então.